A gente conversa a partir de agora aqui em Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, com o economista e professor Elias Fragoso. Professor Elias, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui na nossa edição, nessa edição de Conjuntura. E a pergunta é a que eu coloquei no início do programa. O que é que os candidatos a presidente podem esperar do cenário econômico a partir de janeiro de 2019? Bom dia, Flávio. Bom dia, telespectadores. Vocês devem ter visto agora o Givaldo, o senador Givaldo, colocar com muita propriedade as questões econômicas do país. E elas se repetem, elas estão aí, não são de hoje. Né? Essa tua pergunta, que para respondê-la, a gente precisa dar uma volta na história desse país. Né? Eu estava me referenciando à década de 50, quando o Brasil tinha exatamente o dobro do tamanho econômico da Coreia do Sul. E lá atrás, eles tomaram algumas decisões, que a gente já fala, que hoje os tornaram a potência econômica que são. Né? A renda per capita hoje do coreano é de 40 mil dólares, 39 mil e alguma coisa. A renda do brasileiro é de 10 mil dólares. O que é que houve na Coreia, nessa área econômica, que não houve aqui no Brasil? Eu acho que a questão não foi nem na área econômica, foi na área política. Clarissimamente, sem decisão política, a gente não vai para lugar algum, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, planejamento. Nós nunca tivemos um planejamento de longo prazo nesse país, nem a nível do governo federal, nem a nível dos governos estaduais. É tudo no afogadilho, é tudo no apagar o fogo, abafar um problema, resolver de imediato, que é exatamente o que os candidatos estão fazendo. Os candidatos a presidente, os candidatos a governador estão fazendo. Mas prometendo... Aqui a gente tem a cada 2 anos eleição, talvez seja isso. Não, pelo contrário. Não é, exatamente. Veja bem, o que é que aconteceu? A Coreia tinha acabado de sair da Guerra da Coreia, terra arrasada. Para que vocês tenham uma ideia, a renda per capita coreana na década de 50 era 100 dólares. 100 dólares ano, não é 100 dólares mês, não. Então, até 1960, 70, a Coreia tinha como política de governo exportar crianças, porque não tinha como dar sustentação às famílias para a manutenção delas. O que é que aconteceu na Coreia? Basicamente, decisão política. Decisão política em cima de quê? Ou seja, visão de longo prazo em primeiro lugar. Decisão política em cima de educação, em cima de industrialização e em cima da formação do que eles chamam lá de chaebols, que são os grupos familiares locais que gerenciam a economia coreana, a economia privada, e pouco governo. Isso foi o caminho. 60 anos depois, a Coreia, que tinha um PIB de 2 bi de dólar, nós tínhamos 15 há 60 anos atrás. Hoje nós temos 2 trilhões, somos 200 milhões de habitantes, eles têm 2 trilhões e são 50 milhões de habitantes. Então, fica bem claro, não tem mágica, ninguém, essas promessas que estão aí, é promessa para carochinha, não existem, não há saídas de curto prazo. E esse país, até por conta das coisas que vieram acontecendo nesses últimos 10, 12 anos, chegou num ponto em que agora ou faz, ou nós podemos ter conflagração social. Eu venho, inclusive, falando disso já há algum tempo. Não é um momento grave, é um momento gravíssimo que nós estamos passando. E não é apenas econômico, é social. Bom, seja quem for o presidente a ser eleito agora em outubro, a partir do 1º de janeiro de 2019, quando ele toma posse, qual seria a sua sugestão como economista para ele? Bom,
Primeiro que ele chore, por uma razão bem simples. Ele vai receber um orçamento, e o orçamento, para quem ainda não conheça, é um instrumento de execução dos planos de governo em que 90% dele já está comprometido. Sobram 10%. Esse país precisa de ter um nível de investimentos anuais mínimo de 25% do PIB. Nós estamos trabalhando esse ano com algo na faixa de 8%, 9%. E já vemos com esse número há algum tempo. Vai continuar para o ano, nós vamos nessa caminhada. Infelizmente, eu acho que o Divaga aqui, inclusive, colocou uma questão perfeita, que é uma coisa que a gente precisa olhar, é o pacto. Esse país está precisando passar por uma repactuação política. Nós não vamos resolver as questões desse país com economista. Nós vamos resolver as questões desse país com um acordo, um novo acordo político. E essas eleições me parece que não estão caminhando para isso, né? Quais seriam os pilares, vamos dizer assim, dessa sugestão, desse pacto que o senhor está propondo? Tá, veja bem, eu acho que a primeira questão central nós estamos indo para uma eleição claramente dicotômica, né? Nós contra eles, seja ele quem sejam os nós ou os eles. O centro simplesmente pulverizou-se. Nós vamos chegar num pós-eleição com um país mais dividido ainda do que está hoje. E aí a gente falar de um pacto, nós estamos falando de estadistas. E a gente não está enxergando que existam esses estadistas entre esses candidatos. Primeiro, por que estadista? Estadista porque você precisa ter a respeitabilidade, o respeito do outro com relação a você propor alguma coisa de sério para o país e isso ser aceito. Isso não vai acontecer. Nós estamos caminhando seriamente para um país claramente cindido. E aí eu não vejo, infelizmente, eu não vejo muita alternativa de curto prazo ou de médio prazo para a gente chegar nesse, entre aspas, pacto social. Acredito eu que nós vamos passar os próximos 2 anos por um momento muito difícil, não apenas econômico, mas principalmente social. Aqueles 18 milhões de desempregados que estão sonhando que os problemas deles serão resolvidos nessa eleição, porque os políticos estão prometendo isso, eles vão cobrar. Então a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer daqui para frente. A gente falar de números, eu acho até que é redundância. Tem anos e anos que se apresentam números. Os números estão aí. O senador acabou de listar quase todos eles, eu não vou ficar aqui fazendo redundância. O que é preciso é decisão política. É preciso mudar esse desenho de país que a gente tem. O desenho é político e a partir daí sim, os instrumentos, as ferramentas econômicas estão todas aí. São fáceis até de executar, difíceis de operacionalizar. Desses candidatos que estão melhor situados nas avaliações, nas pesquisas, existe algum que cause assim, maior temor ao mercado? Não tenho dúvida. Não há nenhuma dúvida de que o candidato, se for candidato petista, eles serão obrigados, naturalmente, a assumir algum compromisso com o mercado. Se não assumir, a crise que já é terrível, vai virar uma coisa muito séria. Nós já estamos com o dólar hoje a 4,14 e se comenta nos bastidores que chega a 4,50, se a coisa começar a tomar um rumo diferente do que está se imaginando, né? Então, é um momento grave. Essa eleição, apesar, infelizmente, os candidatos não estão tratando das questões que deveriam tratar. Nós precisamos realmente de repactuar, não apenas politicamente, mas de um novo pacto fiscal para o Estado. Nós não podemos continuar com esse governo, com esse tamanho brutal que ele tem. As pessoas falam muito de números, a gente vai citar apenas um.
O funcionalismo público federal, para que vocês tenham uma ideia, representa 0,5% da população e consome 13% do PIB. Eu acho que não precisa falar mais nada de tamanho de Estado, né? Por que o mercado teria medo do candidato do PT? O PT, infelizmente, é a causa, os governos petistas são a causa dessa crise que nós estamos aí. E que não é apenas uma crise econômica, é uma crise de confiança. A corrupção, a roubalheira, os presidentes do partido presos, os tesoureiros presos, o ex-presidente preso, um monte de gente respondendo processos e sendo encaminhado para a cadeia. Isso tudo deixa o mercado absolutamente preocupado, né? Porque eles estão vindo aí e dizendo que vão ser felizes de novo. Quer dizer, talvez eles tenham sido, a nação não. Desses assessores para a área econômica dos candidatos, tem algum que tenha um plano um pouco melhor para o Brasil ou não? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, tem gente boa aí como pessoal, sem nenhuma dúvida. Agora, nenhum deles estão falando. O único que aproximou alguma coisa foi o Paulo Guedes, que, aliás, brilhante economista, sem experiência no serviço público, é bom que se frise, mas com posições liberais, que eu entendo que esse momento que nós estamos passando, nós vamos precisar sim repensar esse modelo de Estado que a gente tem. E o modelo liberal, talvez, não o liberalismo puro, mas o modelo neoliberal, o modelo mais centro-liberal, é o caminho que nós vamos ter que caminhar. Qualquer que seja o presidente que venha a ser eleito, não se enganem. Vocês não estão votando aqui em Salvador da Pátria. Qualquer um que for eleito vai ter que tomar as medidas duras para ajustar esse país. O presidente atual, Michel Temer, ele ainda tem alguma condição política de tomar decisões que reflitam na economia, isso até o final desse mandato? Zero. Nenhuma condição, nem política, nem pessoal. Aquela gravação lá dele com o Joesley acabou com qualquer veleidade do governo dele, né? Que, aliás, vinha tendo uma caminhada interessante do ponto de vista das reformas econômicas, das medidas que vinham sendo tomadas pela equipe econômica. Mas, a partir dali, o governo dele acabou. Bem, muita gente de várias faixas sociais, várias faixas econômicas tem ido embora do Brasil. Realmente, esse é o caminho? Não, não acho. Não acho. Eu acho que nós estamos aqui, temos que resolver os nossos problemas. Isso é uma nação rica. Eu vou dar aqui um número para vocês, só para vocês terem uma ideia. Como é que a gente está perdendo tempo com discussões estéreis, principalmente essa discussão exacerbada de política. Agora, recente, uma semana atrás, foi divulgado o IDEB. O número é o seguinte: se em 2030, ou seja, daqui a 12 anos, o Brasil conseguisse chegar na média do IDEB, não é acima não, é na média, nota 6, 60% de aproveitamento. Em 2095, 60 anos depois, o tempo que a Coreia levou, nós teríamos o mesmo PIB dos Estados Unidos hoje. Seríamos um país rico. Então, 60 anos. 60 anos. Só fazendo isso. E claro que as outras medidas teriam que vir por trás disso, etc, etc, etc. Mas apenas essa medida nos levaria, por conta da melhoria da qualidade da nossa mão de obra, da produtividade, e etc, 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 a nos tornarmos os Estados Unidos em 60 anos. Ricos. E como convencer as pessoas a ficarem aqui? Principalmente aquelas que podem. Bom, eu acho muito difícil você convencer alguém que tenha condições de permanecer. Agora, para que as pessoas permaneçam, elas têm que ter sonhos. Os nossos governantes precisam retomar o sonho. E o sonho passa por um pacto político,
por um projeto de longo prazo que envolva educação, que envolva industrialização, que envolva serviços. Este momento, Flávio, o mundo está vivendo a economia 4.0, que é a economia da internet das coisas. O Brasil está, literalmente, 40 anos atrasados. Nós estamos em 1970, 60, 80. Esse é o Brasil de hoje. Se formos falar de Alagoas, estamos há 70 anos do mundo de hoje, do mundo desenvolvido de hoje. Então, é preciso que você mantenha o sonho, crie não apenas o sonho, a promessa, mas os projetos de longo prazo que as pessoas enxerguem que há espaço para elas crescerem aqui dentro. Ok, muito obrigado ao professor e economista Elias Fragoso pela sua presença nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos agora ao intervalo. Na volta, a gente conversa com Vilza Claire Rosa Pinheiro, ela que é presidente do Centro de Amor à Vida, o CAVIDA.